Oi, pessoal, boa noite. Na aula de hoje, então, nós vamos conversar sobre preparo de soluções e quais são os conceitos que nós devemos estar sempre atentos, né, na hora de fazer os cálculos de preparo de soluções. Pessoal, vamos aí, então, confirmar, né, um conceito que a gente já vem falando em outras aulas. Uma solução, ela é constituída por um componente que está em maior quantidade, chamado de solvente, e um ou mais componentes denominados solutos. Em geral, pessoal, o soluto vai ser a substância que pode ser dissolvida pelo solvente. Então, em geral, os solutos estão no seu estado sólido. Exemplo, sal e açúcar, que na verdade é NaCl e C6H12O6, que é a glicose. Em relação ao solvente, é uma substância que pode dissolver outras substâncias, no caso, o soluto, e formar soluções homogêneas. Por exemplo, açúcar, quando é dissolvido em água, a água é o solvente, sendo o açúcar aí o soluto e a água o solvente. O que acontece, pessoal? Embora a água seja o solvente, universal, existem alguns compostos que estão mais solúveis em água e outros que são menos solúveis em água. Então, a água é sim o solvente universal, mas existem outros solventes importantes, como o álcool, a acetona, o glicerol, tá certo? Então, varia aí de composto para composto, tudo bem? Então, pessoal, a solução é o soluto mais o solvente, tá? E em toda solução com participação de água, ela é considerada como o solvente da reação. Pessoal, aqui nós temos uma tabela aqui, né? Aqui nós temos uma tabela mostrando os tipos de soluções segundo o estado físico do soluto e do solvente. Quando a gente tende a falar em solução, a gente logo pensa em um sólido dissolvido aí num líquido, no máximo um líquido dissolvido em outro líquido, né? Mas é importante a gente saber que também existem sólidos dissolvidos em misturas sólidas, né? Como, por exemplo, é o caso das ligas metálicas, tá bom? A água, ela é considerada o solvente universal, pela sua grande capacidade de dissolver os compostos de uma forma geral. Aqui eu chamo a atenção de vocês para as duas soluções, né, de álcool na água e sal na água, que é a mesma coisa de cloreto de sódio em água, que vai ser então alguns dos exemplos que nós vamos abordar nesta aula. Pessoal, para o estudo das soluções, três aspectos devem ser considerados: a quantidade, a composição e a concentração. A quantidade da solução envolvida em um processo pode ser medida em massa ou em volume, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma solução de álcool 70% em um frasco de 100 ml, aí a quantidade de solução vai ser 100 ml. A composição de uma solução, por outro lado, é a soma total de todos os ingredientes que a compõem. Neste mesmo exemplo, os componentes, né, os ingredientes dessa solução seriam água e álcool. E a concentração de uma solução são as quantidades relativas desses vários componentes. Quando eu falo 70%, é 70% de álcool em relação à água. Pessoal, agora vamos voltar aqui para uma fórmula lá do ensino médio, que é a concentração comum. É uma forma, um jeito de expressar quantidade de soluto em volume de solução, né? Então, em outras palavras, a medida da quantidade de um determinado soluto dissolvido em um certo volume de solução é chamada de concentração comum. Uma das formas de se trabalhar a quantidade dos componentes de uma solução. É a única? Não, mas é muito utilizada, tá? Como se trata de uma medida, a concentração comum nada mais é do que a relação matemática estabelecida entre massa do soluto dissolvido em certo volume de solução, tá? Sendo representada por essa expressão matemática. Então, na aula, vocês me contaram que vocês têm uma vaga lembrança dessa fórmula lá do ensino médio, né? Que a concentração comum é massa dividida por volume, tá bom?
Aqui, pessoal, eu tenho as unidades de medida que normalmente estão relacionadas com a concentração comum, tá? Então, pessoal, aqui eu estou falando de concentração comum, tá? Que é uma forma de expressar a concentração, ou seja, a massa do soluto em determinado volume de solução, tá? Aqui eu estou falando para vocês que a primeira letra refere-se à massa de soluto, enquanto a segunda refere-se ao volume de uma solução, tá? Então, quando eu falo gramas por litro, é massa em gramas e volume em litros. Mas também posso expressar em miligramas por litro, que é massa em miligramas e volume em litros, tá? E assim sucessivamente. Essa forma gramas por litro é a forma mais comum de se expressar a concentração comum. O que é importante que vocês entendam? Que neste momento nós precisamos prestar muita atenção nos enunciados das questões, nas unidades em que a massa e o volume são colocados para nós e também as unidades em que são expressas a concentração de um determinado soluto em relação ao volume de uma determinada solução, tá? Aí eu proponho para a gente praticar, né? Como a gente fez na aula. Se eu tiver uma solução, se eu preparar uma solução usando 20 gramas de sacarose, que é um tipo de açúcar, em 500 ml de água, qual será a concentração comum em gramas por litro dessa solução? Então, pessoal, a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte, o enunciado, ele me fala que ele quer a concentração em gramas por litro, certo? Então, o que eu preciso fazer? Antes de mais nada, eu anoto os meus dados, né, no cantinho do papel, mas eu vejo aqui que o volume, ele está em ml. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a conversão do volume em ml para litro, porque senão eu vou resultar em uma resposta que vai ser diferente da resposta correta. Porque vocês concordam que de litros para ml eu tenho 1000 vezes? Então, é uma diferença muito significativa na resposta. Sendo assim, pessoal, eu sugiro para vocês que observem as duas formas de resolver esse problema. A primeira delas é utilizando a fórmula da concentração comum. Então, o que eu fiz? Anotei os meus dados aqui no cantinho. Aqui eu tenho a massa, o volume e a incógnita, que é a concentração. Primeiro que eu fiz foi converter ml em litros. Por quê? Porque a minha concentração é em gramas por litro. Por isso, pessoal, é importante que a gente saiba, que a gente tenha em mente alguns conceitos importantes do Sistema Internacional de Medidas. Isso a gente tem que estar em mente, como, por exemplo, que 1 litro é igual a 1000 ml. Se eu tenho 500 ml, isso me corresponde a quantos litros? Fazendo aí os cálculos, me corresponde a 0,5 litros. Agora sim, eu posso voltar aqui para a minha fórmula da concentração. Aí é simplesmente matemático, completar então a massa, 20 gramas, pelo volume, 0,5 litros. E me resulta aí 40 gramas por litro. Aqui é uma forma alternativa de fazer, que é por regra de 3, que vai me resultar aí na mesma concentração, tá bom? Então, pessoal, ainda no sentido da concentração comum, que é uma forma que a gente tem de expressar a quantidade de soluto em relação ao volume de solução, nós vamos fazer um outro cálculo, um outro exercício um pouco mais complexo, né, que envolve algumas outras variáveis, tá? Então, eu tenho o seguinte probleminha, pessoal. O ácido fosfórico é um aditivo alimentar que ele é utilizado, né, na produção de refrigerantes do tipo cola, por exemplo. O limite diário de ácido fosfórico que pode ser ingerido é 50 mg por quilograma corporal, ou seja, 5 mg a cada quilo, tá? Aí eu peço para vocês que calculem em ml o volume que uma pessoa de 50 quilos pode ou deve tomar, né, sabendo que a concentração no refrigerante é de 2 gramas por litro. Então, pessoal, partindo ali do pressuposto da fórmula da concentração comum, eu tenho aqui o que foi me dado, a concentração, né,
e ele me pergunta em relação ao volume. Se eu tenho essas duas variáveis, sabendo que a concentração é massa por volume, é de se esperar, né, que dentro desse enunciado eu consiga encontrar também a massa. Porque se ele me pede o volume e eu tenho a concentração, me falta a massa. Então, eu tenho que explorar nesse probleminha aqui aonde estaria a massa de ácido para eu fazer o cálculo e encontrar o volume. Aí, pessoal, eu vou aqui para essa parte. O limite diário de ácido fosfórico que pode ser ingerido é 5 mg por quilo. Se a pessoa tem 50 quilos, pessoal, como que eu acho aí o quanto em massa de ácido fosfórico que essa pessoa pode ingerir? Eu multiplico aí, então, por 5, fazendo uma regrinha de 3. Então, uma pessoa com 50 quilos é o seguinte, a regra me diz, a regra não, o enunciado me diz que a pessoa pode consumir até 5 mg por a cada quilo. Se eu tenho 50 quilos, que é aqui o meu exemplo, né? A pessoa, então, ela pode consumir até 250 mg. Só, pessoal, que eu chamo a atenção para vocês, que aqui no enunciado a concentração está em gramas por litro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar tudo em gramas e tudo em litro, senão isso aqui não vai funcionar. Novamente, vai dar um erro na resposta. Então, aqui eu faço a transformação. Eu sei, lá do Sistema Internacional de Medidas, que 1 grama é 1000 miligramas. Portanto, 250 miligramas será X. Por multiplicação, regrinha de 3, eu encontro aí esse 0,25 gramas. Agora sim, eu posso vir aqui para a minha fórmula de concentração comum e colocar as variáveis que eu tenho. Eu tenho o quê? Eu tenho concentração, foi me dada ali diretamente no problema, e eu tenho a massa, que eu fui aí descobrindo pelos dados que foi me oferecido durante a descrição aí do probleminha, certo? E aí, simplesmente matemático, eu adiciono as minhas variáveis e então calculo que o volume final é, então, 0,125 litros. Só, pessoal, que aqui no enunciado, ele me fala, calcule o volume em ml. Então, eu preciso fazer mais uma conversão aqui no final, para eu não dar uma resposta errada. Se eu der a resposta 0,125 litros, tá errado? Tá, porque aqui eu estou pedindo para vocês calcularem em ml. Então, fazendo a conversão, o que é 1 litro? É a mesma coisa que 1000 ml. Então, 0,125 litros é X, é uma regrinha de 3. Sendo assim, a resposta é essa, 125 ml. Esta é a resposta. Ficou meio ruim, né, pessoal? Mas é só pra gente não esquecer, tá? Pessoal, existe aí uma outra forma de expressar a concentração de um soluto em um determinado volume de solução. E é muito utilizado em química, tá? É muito utilizado nessa parte de preparo de soluções. E é a porcentagem, tá? É um modo até mais simples de expressar a concentração química de uma solução. De forma geral, ela pode ser de 3 maneiras. Quando eu tenho peso por volume ou massa por volume, isso significa que sempre eu vou ter expresso gramas de soluto em 100 ml de solução, tá? Expressa quantas gramas de soluto há em 100 ml de solução. Sempre para porcentagem, tá? Então, aqui é sempre, né? Que vocês perguntam, né? Sempre. Então, é sempre para a porcentagem. Ops. Borrei tudo aqui, mas já corrigi. Ok. Uma outra forma seria
a peso por peso, né? Gramas de soluto em 100 gramas de solução, menos utilizado, tá? E uma terceira forma, que também é bastante utilizada, é ml ou litro de soluto em ml ou litro de solução. Vamos focar aqui nesse primeiro tópico. Então, a porcentagem é uma forma de demonstrar a concentração de soluto em um determinado volume de solução. Em porcentagem, quando eu tenho peso por volume, sempre eu estou falando gramas de soluto em 100 ml de solução. Guardem essa informação. Mais uma vez, quando eu expresso a concentração em porcentagem, peso por volume, eu estou dizendo gramas de soluto em 100 ml de solução, tá? Eu estou expressando quantas gramas de soluto há em 100 ml de solução. Então, pessoal, eu tenho aqui um frascozinho de soro fisiológico, que é uma solução utilizada aí para lavagem de lente de contato, ferimentos, para lavar as narinas, também é utilizada para nebulização, lavagem de ferimentos, etc. Já falei, né? Aqui, pessoal, eu faço algumas perguntas. Qual é a quantidade de solução? Vou só observar aqui no frasco, 100 ml, tá? Qual é a composição da solução? Cloreto de sódio mais água. E qual a concentração da solução? Aqui no meu rótulo me diz que eu tenho 0,9%, tá? 0,9% cloreto de sódio. Aí eu faço a pergunta, qual a quantidade de massa de soluto nessa solução? E eu sugiro que a primeira coisa que vocês façam é identificar o soluto. Aí vocês me falaram, como que eu vou identificar o soluto? Pessoal, normalmente, quando nós temos soluções envolvendo água, né, normalmente, né, a água ela vai ser o solvente, porque a água tem uma propriedade muito grande, né, associada aí à sua solubilidade, uma capacidade grande de solubilizar componentes, compostos. Todos os compostos são solúveis em água? Não, mas em geral, quando nós temos soluções envolvendo água, a água é o solvente. Então, se a água é o solvente, quem sobra para a gente como soluto? O NaCl, o cloreto de sódio. Aí, em 2, eu peço para vocês o seguinte, sabendo a concentração da solução, por favor, me determinem a quantidade de cloreto de sódio em 100 ml. O que vocês vão fazer? Vão fazer para mim. Vocês vão dizer o seguinte, vocês vão identificar aqui no rótulo essa porcentagem. Aí vocês vão lembrar, e porcentagem em química, quando eu estou tratando de peso ou massa por volume, isso significa gramas de soluto em 100 ml de solução. Então, o que quer dizer 0,9%? 0,9 gramas de NaCl em 100 ml de solução. Então, a quantidade em massa de soluto em solução é 0,9 gramas, tá? Agora, eu fiz essa pergunta, né? Qual é a concentração da solução nas seguintes alíquotas? Ou seja, se eu pegar essa solução aqui, 100 ml, tirar 10 ml com uma pipeta e transferir para um Falcon, qual vai ser a concentração de NaCl? E se eu fizer isso, o mesmo procedimento, só que transferir aí para um Eppendorf, 1 ml, qual vai ser a concentração? A concentração, pessoal, não muda. A concentração, ela independe da transferência de volume. Se eu transferir 90, 80, 70, 50, 1 microlitro, 1 ml, a concentração vai se manter igual, porque eu tenho aí uma mistura, né, homogênea, né? Então, isso quer dizer que em todas as amostras que eu pegue dessa solução, ela vai ter as mesmas propriedades, incluindo a solução, incluindo a concentração, tá? Agora, pessoal, por outro lado, se eu pergunto qual a massa de soluto em solução nessas alíquotas, aí sim vai mudar. Por que vai mudar? Se a concentração manteve constante e o volume se alterou, então se altera também a variável que nós chamamos aí de massa, tá? E como que nós vamos fazer para resolver esse probleminha? Nós vamos fazer da seguinte forma, nós vamos partir do pressuposto que
em química, quando eu tenho expressa a concentração em porcentagem, sendo ela peso ou massa por volume, eu sei que eu tenho, então, uma quantidade em gramas de soluto em 100 ml de uma determinada solução. Sempre, sim, quando eu estiver me referindo a porcentagem peso por volume em química, sempre eu vou estar me referindo por gramas de soluto em determinado a cada 100 ml de uma determinada solução. Sabendo disso, essa relação que se mantém, né? Eu vou então calcular aí para 10 ml, fazendo uma regrinha de 3 ou simplesmente raciocinando no sentido de que é 10 vezes menos, né? E vou obter esse resultado. Se eu quero saber para 1 ml, eu vou fazer a mesma coisa, a regrinha de 3, e isso vai me resultar em 0,009 gramas ou 9 miligramas. O que é importante a gente entender? Aqui é mais fácil, aqui também, porque é simplesmente 10 vezes mais, 100 vezes, 10 vezes menos, 100 vezes menos. E se eu tiver um número mais complexo, né, como foi perguntado em aula? Se eu tiver 300 ml de solução, eu vou colocar aqui na minha variável 300 e vou obter o x da mesma forma, tá? Simplesmente por regra de 3. Pessoal, nesse sentido, eu vou fazer aqui para vocês uma afirmação, né? Vou dizer para vocês que quando eu adiciono 1 grama de cloreto de sódio em 1 litro de água, eu observo que todo o sal se dissolve, tá? Isso é uma afirmação. Essa solução, que é obtida a partir da diluição de 1 grama de cloreto de sódio em 1000 ml ou 1 litro, né, de água, ela é então chamada de uma solução diluída. Eu só posso dizer que uma solução é diluída ou concentrada quando eu comparar com alguma outra, tá? Então, já estou adiantando para vocês que eu estou comparando com uma outra solução mais concentrada. Essa solução aqui é chamada de solução diluída. E aí eu pergunto para vocês, qual é a concentração então dessa solução? Como que eu vou descobrir? Eu vou descobrir da mesma forma. Se eu estou falando em concentração aqui em porcentagem, tá? Aqui é concentração em porcentagem. Esqueci de falar, mas eu sempre vou estar discriminando aí para vocês não se confundirem. Então, a concentração em porcentagem da solução ela será determinada da seguinte maneira. Eu sei que foi adicionado 1 grama em 1000 ml. Como a concentração em porcentagem é relativa a 100 ml, eu então farei essa regra, né? Que é o seguinte, aqui eu tenho 1 grama de NaCl e 1 litro de solução, que é a mesma coisa de 1000 ml. Só que eu preciso saber em 100 ml, porque eu quero a concentração em porcentagem, e a concentração em porcentagem é dada em gramas de soluto a cada 100 ml de solução. Então, basta que eu faça aí o meu cálculo e eu vou chegar a 0,1 gramas, que é, neste caso, equivalente a 0,1%. Tá bom, pessoal? Então, essa é a primeira parte da nossa aula, nós não conseguimos chegar até o final, portanto, eu vou deixar gravado até aqui, tá bom? Na quarta-feira nós continuamos. Vou deixar exercícios para fixação e nós vamos aí conversando sobre a questão do preparo de soluções e dos cálculos, tá bom? Pessoal, então até a próxima. Boa noite.